Olá, alunos dos quartos anos. Hoje nós vamos iniciar o 7º roteiro. Nós iremos ver a atividade número 1 de língua portuguesa e a número 7 de matemática. Então vamos lá. Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. Agora você pode começar. Preste muita atenção e faça com capricho. Quando se é criança, pouco se dá valor a uma vida pacata e monótona. De modo geral, se idealiza uma vida de aventuras. Leia o poema abaixo, em que Carlos Drummond conta suas lembranças de quando era criança. Infância, Carlos Drummond de Andrade. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entregue entre as mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cosendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Bom, agora que nós conhecemos então esse poema Infância, vamos então agora para a primeira atividade. Na primeira estrofe, Drummond narra um momento da sua infância e descreve ações de alguns de seus familiares. Registre a ação correspondente a cada familiar dele. Então, nós temos os personagens, o pai do poeta, a mãe do poeta e o irmão do poema. O irmão do poeta. Na frente, vocês irão colocar a ação. Então, vamos lá. Pai do poeta, lá na primeira estrofe. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Então, essa era a ação. Montava a cavalo e ia para o campo. Depois, então, vocês vão fazer a mesma coisa, voltando lá no poema, só que agora com a mãe do poeta e o irmão do poeta, ok? E aí nós iremos seguir para o número 2. Algumas palavras do poema são um pouco usadas por nós. Então, primeiro escreva o significado provável, ou seja, o que você acha que significa a palavra. Depois, usando um dicionário, encontre o significado real das palavras abaixo. Então, vamos lá. Primeira palavrinha. Cozendo, de cozer. Significado provável. O que vocês acham que significa essa palavrinha? Na frente, depois, vocês vão pesquisar num dicionário ou, eu não tenho dicionário. Tem a internet, outros meios hoje que nós podemos pesquisar, tá bom? Quem tem dicionário, dá preferência para estar procurando no dicionário, tá bom? Depois a palavrinha senzala. Qual o significado provável? E aí vocês vão pesquisar no dicionário e colocar na frente o significado real. Depois a palavra campeava, de campear. Qual o significado provável? Depois procura no dicionário e coloca na frente o significado real. Só um detalhinho na palavra cozendo, de cozer. Ela está escrita com S com som de Z. Então, quando vocês forem pesquisar, tem que pesquisar a palavrinha escrita desta forma, com S com som de Z. Por quê? Essa palavrinha também tem escrita com Z. Só que aí é um outro significado, tá? Então, quando vocês forem pesquisar, tem que ser da maneira como está escrito aí no roteiro, cozendo com S com som de Z, tá bom? E aí nós iremos para a terceira da primeira atividade. Robinson Crusoe é citado em 2 momentos do poema. Antes de compreendermos melhor as intenções comparativas do poeta, vamos conhecer um pouco mais sobre esse personagem paralelo? Robinson Crusoe é o personagem título da obra criada
pelo inglês Daniel Defoe, publicada originalmente em 1719. Nela relata-se a história de um naufrago que passou 27 anos, 2 meses e 19 dias em uma remota ilha deserta, ao largo da costa venezuelana. As ferramentas, cordas, tábuas e outros utensílios que retira do navio acidentado o ajudam a enfrentar o desamparo e a solidão que viveu nesse período. Então, agora que vocês conheceram um pouquinho desse personagem, vamos então agora para a atividade número 4. O poeta comparava sua vida com a de Robinson Crusoe. Como o poeta via a sua própria infância? Então, quando criança, como Carlos Drummond de Andrade via a sua infância quando criança? E depois, como ele via quando adulto? Se vocês voltarem no poema, ele cita Robinson Crusoe em duas vezes. Lá na primeira estrofe, quando ele fala "Eu sozinho, menino entre mangueiras", lhe a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Então, essa primeira vez que ele cita, ele ainda é criança. Depois ele cita novamente lá no final. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Porque quando nós somos crianças, imaginamos que a nossa vida vai ser cheia de aventura, cheia de diversão, E ele colocava essa diversão nas histórias que ele lia, na história de Robinson Crusoe. Já quando ele cresce, ele percebe que o que fica são as lembranças, as recordações. Então, quando ele olha, ele sente saudade de alguns momentos que ele tinha com a família dele, Saudade de ver o pai dele montando a cavalo, ir para o campo, Da mãe dele cozendo, ele observar o irmão dele pequeno dormindo no berço. Saudade de quando a mãe dele chamava para o café. Cafezinho bom, café gostoso. Então, quando a gente cresce, o que fica são as recordações, são as lembranças, Então, aí você vai colocar. Quando criança, como Carlos Drummond de Andrade via, e quando adulto, Então, vocês podem olhar lá no poeminha. No poema, são 2 vezes que ele cita, tá bom? Depois, então, nós vamos para a atividade de número 5. Como você vê a sua infância? Como você vê, então, esse momento que vocês vivem, Será que vocês, quando crescerem, vão ter muitas histórias para contar? Como você vê, então, a sua infância? Aí você vai escrever para nós nessas linhas abaixo, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar procurando a professora, tá joia? Então, essa vai ser a nossa atividade de língua portuguesa, ok?